Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é 16 de setembro e vamos falar sobre o preço do petróleo e como que isso mexe com o seu bolso. No sábado, os rebeldes do Iêmen fizeram ataques a refinarias da Arábia Saudita em uma represália à longa interferência árabe no país. De uma vez só, eles conseguiram paralisar metade dos refinos da Arábia, o que significa algo em torno de 2,5% de toda a produção mundial de petróleo. Hoje, as bolsas de valor enlouqueceram. O preço do barril do petróleo subiu 15% em um único dia, no maior valor desde 2008. E o que a sua vida tem a ver com o atentado que aconteceu a mais de 11 mil quilômetros daqui? Bastante. A primeira questão é entender se essa alta de hoje do barril do petróleo veio para ficar ou não. Ou seja, se realmente a produção mundial vai diminuir por meses a fio ou se vai ser uma questão de semanas para o mercado se ajustar. Se isso acontecer, se a gente realmente tiver uma queda na produção mundial, não tenha dúvida, você vai acabar pagando mais caro na bomba de gasolina quando você for encher o seu carro. Gente que entende do mercado de óleo acha que teremos uma alta de preço sim, mas não nesse nível absurdo de 15% de uma vez só. Algo aí mais perto dos 5%, 4%. Mesmo assim, significa sim que você vai pagar mais e que as passagens aéreas vão ter reajustes. A outra questão é entender o que vai acontecer no governo Bolsonaro. Você lembra que no começo do ano, o presidente Bolsonaro tentou impedir a Petrobras de aumentar o preço do óleo diesel, porque isso ia prejudicar os caminhoneiros, que são os eleitores mais radicais do bolsonarismo. Depois, eles fizeram um acordo no qual a Petrobras passaria a repassar os preços do mercado internacional depois de uma semana. Isso evitou as flutuações muito altas. A questão é, o que o Bolsonaro vai fazer dessa vez? Porque um aumento haverá. A questão terceira é a mudança de longo prazo. E a mudança de longo prazo é para a Petrobras. A companhia tem uma vantagem competitiva sobre quase todas as suas concorrentes. A primeira questão é geográfica. Ela fica longe dos conflitos do Oriente Médio. A segunda é tecnológica. Ela retira o seu petróleo do pré-sal, no fundo do mar, pela quase a metade do valor do que os seus concorrentes tiram em terra. Ou seja, num cenário conturbado no Oriente Médio, a Petrobras passa a ser vista como uma empresa muito mais valiosa. Então, se você tem alguma ação da Petrobras, parabéns, você ganhou dinheiro, ganhou 5% hoje, vai ganhar um pouco mais nos próximos meses. Agora, se você não tiver, de novo, o que isso muda? Olha só, parte dessas áreas onde estão o pré-sal, elas foram mapeadas nos últimos anos e elas estão sendo concedidas em leilões. O governo anuncia que vai vender, conceder um bloco, como eles chamam, de pré-sal, e as empresas fazem ofertas, como se fosse um leilão, para explorar esses blocos onde eles sabem que tem petróleo. E o governo já estava preparando para fazer em novembro um ultra mega blaster campo, que seria feito aí entre a costa do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Até a semana passada, se imaginava que as empresas pagariam coisa de 100 bilhões de reais para ter essa concessão. Hoje, já tem gente séria no mercado falando que esse leilão pode arrecadar 120 bilhões. Bem, como você também sabe, os governos estão numa pindaíba. Não tem dinheiro para vacinação nos hospitais, as universidades estão atrasando a conta de luz, as estradas estão sem manutenção. E de repente surge a oportunidade do governo arrecadar 20 bilhões de reais extras de uma vez só. Isso realmente pode fazer uma diferença danada nos serviços públicos. Mas para isso, tanto o Congresso Nacional como o Tribunal de Contas da União precisam aprovar ainda entre setembro e outubro uma lei que regulamenta a divisão dos recursos do leilão, esse leilão que eu falei, entre União, Estados e municípios. Porque se deixar esse leilão para o ano que vem, vai dar tempo para a produção mundial de petróleo voltar ao normal, o preço do petróleo vai naturalmente cair um pouco e aí o bloco de pré-sal não vai valer tanto. Agora, se Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União conseguirem enxergar a emergência que nós estamos passando, sim, o Brasil pode ter mais dinheiro para serviços públicos, pelo menos no começo do ano. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz de hoje. Eu volto amanhã.